Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos nesse fechamento de ciclo maravilhoso, fechando aí com chave de ouro, né? Hoje nós vamos falar sobre o homem na relação de casal. A gente até andou pesquisando, né, com os homens, com as mulheres, quais são as queixas ligadas a esse tema que é tão profundo, que mexe tanto com a gente e que é tão transformador, né? Então hoje eu vou convidar o meu convidado mais que especial para estar comigo, meu maridão, meu parceiro de vida, para a gente trazer o que a gente está aprendendo, né? Todos os dias aí no nosso casamento e na vida como um todo, né? E aí, meu gato, seja bem-vindo. Oi, Que bom que você está aqui. Eu quero te agradecer tô publicamente. aqui. Que bom. Quero te agradecer publicamente, né? Sua generosidade de ter aceitado esse convite. Você foi. Aliás, essa live foi uma inspiração sua, né? Assim como os outros temas também, porque você sempre me coloca para a vida, né? Você sempre me fortalece, você sempre vê um potencial em mim que às vezes nem eu vejo. E isso me leva muito para a vida. Então, quero te agradecer profundamente a tudo que você faz por mim, né? A tudo que você me ajuda na minha vida. E é uma relação que eu tenho muita alegria, né, em vivenciar com você. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Igualmente. Então, se apresente para quem ainda não te conhece. Quem é o Públio Cedro? Nossa, Públio Cedro é um homem comum, marido da Fabiana, agora não mais namorado, né? É, Eu trabalho com constelação familiar, trabalho com constelação organizacional e empresarial, e nas horas vagas eu cozinho para minha esposa, eu lavo roupa, eu ajudo na cozinha, eu faço um monte de coisa que as mulheres também fazem. É isso muito. aí, não sei se foi. E é sobre isso e tantas outras coisas que nós vamos falar hoje aqui, né? Eu peguei Uhum. algumas frases aí do nosso amado Bert Hellinger, e ele fala, num seminário dele sobre relacionamento de casal, ele fala assim: tem coisa mais bonita do que uma relação de casal, mas tem coisa mais difícil também, né? Porque quem vive uma relação de casal sabe o quanto que muitas vezes é árduo, né? A gente conviver com as pessoas, né? E lidar com essas diferenças. E o Décio, nosso amado professor Décio, ele fala assim, né? Não sei se você leva no treinamento, ele, a Wilma fala assim, é muito mais fácil ficar sozinho, mas a vida fica muito mais sem graça, né? Uhum. E aí, assim, para a gente começar falando sobre isso, né? Diante das experiências que você já teve, de tudo que a gente conversa, o que que você pensa sobre a relação de casal? Pois é. É, o que eu vejo é que há 2000 anos acho que a gente viveu numa ilha, a gente vive numa ilha, tem 2000 anos, aliás, mais de 2000 anos. E nessa ilha a gente aprendeu muito a conviver, né? Que é o que a gente fala até hoje sem querer. Acho que tá, né, dentro da gente. E é difícil a gente nos colocar fora do automático. Então, eu acho que o mundo hoje mudou muito. Então, a gente tem que mudar as nossas percepções também. Então, eu vejo uma diferença entre conviver e relacionar. Eu acho que até aqui a gente conviveu uns com os outros, né? E relacionar é muito diferente. Se a gente pegar a palavra relacionar, é ação de retorno. Então, hoje em dia, as pessoas querem um retorno, as mulheres querem um retorno, as mulheres estão precisando muito disso, elas estão buscando isso profundamente. E o homem, é muito difícil para ele dar isso, porque ele ainda está na cultura do conviver, de só viver ali, do jeito que ele pode, do jeito que ele dá conta. Então a Do gente vai jeito ter que comum, sair né? dessa ilha.
sim, a gente vai ter que sair dessa ilha e abrir essa nova realidade que já está nos apresentada aí há um bom tempo, né? E eu vejo dessa forma, sabe? Essa questão de conviver e se relacionar. Assim, é bem sutil a diferença, mas é gritante, né? O como você, o quanto a vida muda quando você se relaciona, né? Um exemplo disso somos nós dois, né? O quanto a gente cresce um com o outro na relação, mas a gente tem conflitos, a gente tem questões, a gente tem problemas, né? E a cada função dessa que a gente passa, a gente sai maior e a gente vai crescendo e a gente vai, esses problemas eles vão sumindo, né? Uhum. Não é? E aí vai aparecendo outros, naturalmente, né? Porque a vida, os problemas não vão acabar, as questões não vão acabar, vão estar sempre aí crescendo. Cabe a cada um, né, saber até onde vai na vida, até onde quer ir, né? E tá tudo certo também, né? É legal você falar isso, né? Porque eu fico vendo assim, igual, por exemplo, na relação de casal, a gente busca muito, a gente está muito aberto e a gente está super aberto a entrar nos processos, né? E o quanto isso é transformador. Então, realmente, o que o Décio fala e o que você fala de relacionar, tem muito a ver com isso. Eu até gostaria que você falasse mais sobre essa diferença aí, né? Porque relacionar é muito mais que conviver mesmo, né? Então, Sim. tem questões muito mais aprofundadas aí. E engraçado que Nossa. hoje em dia as pessoas têm buscado muito mais isso, né? Elas estão Sim. cansadas dessas relações superficiais e estão buscando esse aprofundamento, né? Com certeza. A gente, eu posso falar muito bem de mim, né? Da minha história. Então, eu acho que a gente foi criado, eu fui criado como o filhinho da mamãe. Então, os nossos pais, eles nos deram muito, eles achavam que fazer tudo para os filhos é proteger os filhos, e é o contrário disso, né? Às vezes, eles têm que deixar o filho cair, igual a águia que joga o filhote do penhasco, né? Para ele aprender a voar. Então, tem que machucar. E até hoje a gente vê isso nas relações entre pais e filhos, né? Onde os pais não deixam os filhos sofrerem, não deixam os filhos ir para a vida. O filho não pode fazer nada que, sabe? E isso é muito ruim. Então, esse cuidado, esse carinho, esse amor excessivo, né, que eles entendiam aí, ele é muito prejudicial. Hoje a gente percebe isso, né, nos nossos relacionamentos. Então, a questão do filho, quando ele casa, nessa condição, como filhinho da mamãe, que a mamãe fez tudo para ele, é muito difícil para a mulher dele suportar. Porque a mãe vai ser, a mulher vai ser comparada à mãe o tempo todo, né? Não, porque minha mãe fazia desse jeito, porque minha mãe, sabe, isso para a mulher é um Insuportável. inferno, né? É insuportável mesmo. E então não dá para a gente ficar nesse lugar mais. A gente tem que renunciar aos nossos pais. A gente tem que renunciar ao nosso passado para a gente poder se relacionar com um parceiro, com um companheiro, com um relacionamento de casal. Então, eu acho que é por aí, sabe? O primeiro passo é olhar para os pais, né? Ver qual papel que você está ocupando ali nessa situação e largar isso. Não significa abandonar os pais, né? Significa que a partir dali, que você vai se relacionar com uma mulher ou com um homem, com quem você quiser, você tem que deixar a tua mochilinha de coisas que sua mãe e seu pai te deu e construir novas coisas no seu relacionamento, né? E isso também serve para a mulher, porque tanto o homem quanto a mulher, eles trazem uma mochila de coisas, né? Que os pais deram.
que os pais nos deram, né? Então a gente tem essa mochila, o homem e a mulher. Aí chega ali, cada um vai abrindo e vai vendo aquelas coisas, e o outro tem uma melhor do que aquela, e é aquela briga, né? Onde gera muito conflito, né? Então a gente vai ter que abrir mão disso para a gente poder viver melhor, né? É como se fosse assim, né, amor? A minha família é vermelha, a sua é amarela e a gente vai criar um sistema laranja, né? Então a gente vai Sim, misturar esses sistemas. Porque o que que é muito comum, né? Que eu já vivenciei isso em outros relacionamentos também. Às vezes a gente querer guerrear com a família do outro, com o sistema do outro, achar que a minha família é melhor, que a minha que faz as coisas certas, né? E que a família do outro é sim, estranha, é esquisita, o jeito desse funcionar eu não gosto. E aí eu nego a família do outro. Aí quando eu nego a família do outro, eu exatamente, nego ele, né? Porque ele é a exatamente. mistura desse sistema. Então, esse respeito ao sistema familiar do outro, porque também é interessante a gente lembrar que essa pessoa, no caso você só existe, você só está na minha vida hoje porque você existe, porque você nasceu e porque o seu sistema familiar teve que passar por várias coisas para a vida chegar até você. Então, se não fosse esse povo, Uhum. né, que eu acho estranho, que eu acho esquisito, não estou falando da sua família, mas estou dando exemplo. Então, se não fosse esse pessoal, eu não teria você, né? No caso, as mulheres não teriam os Exatamente. homens e vice-versa. Então, é muito legal a gente ter esse respeito também com o sistema familiar. Eu acho que isso é o primeiro É, ponto para a relação dar certo. a gente tem que entender, acho que a gente tem que entender de uma vez por todas que o nosso olhar para outra pessoa tem que ser além dela. Atrás dela tem todo um sistema. E se a gente olhar a nossa mulher, ou nosso homem, com um olhar individual só dela, a gente não vai enxergar nada, porque tem todo um sistema ali atrás. E é muito bonito quando a gente olha para esse todo, você sabe disso, que eu falo isso para você, para sua família o tempo todo. Então, a beleza da sua família, a beleza do seu pai, a beleza de sua mãe, a beleza do seu sistema, dos seus tudo aquilo tem uma função muito bonita, né? Então, quando a gente olha para esse todo, é muito bonito de ver. Então, a gente realmente entende que a gente é um bit, né, do sistema e que a gente tem que entrar ali, a gente tem que se inserir ali para fazer o sistema funcionar bem. A gente tem que receber o sistema. Então, igual eu sempre falo para tua mãe e teu pai, olha, eu sou muito grato, eu sou honrado de participar da família de vocês. Para mim é uma honra, realmente. E isso não dá para barganhar, né? Que é o que eu falo. Ou não dá para a gente barganhar felicidade no céu. Tem que vir de dentro. Se Uhum. não existe isso, a gente tem que fazer acontecer, né? Aí a gente vai entrar na era aí do autoconhecimento, que é um outro caminho aí que cada um vai ter que achar esse caminho também. Uhum. Mas a gente tem que olhar as pessoas além da individualidade, né? A gente tem que olhar elas como um sistema. Então, eu estou inserido no seu sistema, assim como você está no meu. E se a gente não abraçar essa causa, velho, é muito difícil, né? E aí é legal você falar isso, né? Porque eu sou muito feliz, né, de poder conviver com sua família, que eles sempre me trataram muito bem, com muito amor, mas que não é a realidade de todas as pessoas. E eu fico pensando assim Sim. também, que é legal a gente pensar, né, e trazer isso para as pessoas, que a minha postura interna, ela causa uma reação no outro, né? Então, por exemplo, se eu chego na família do meu marido, estou falando aí para as mulheres, se eu chego na família do meu marido já com todo aquele preconceito, aquele julgamento, aquela restrição, né? Então, eles também vão sentir isso e vão reagir de acordo com isso. Mas se eu consigo mudar o olhar, que é o que você está trazendo, tipo, gente, esse cara só está na minha vida porque foi uma construção de uma vida inteira, né? O pai, a mãe, a avó, sei lá, quem criou ele, foi uma vida inteira que eles dedicaram para esse cara chegar na minha vida. Então, quando eu consigo olhar com esse olhar da gratidão, eu mudo a minha postura e também eles podem ser mais receptivos comigo, né? Porque aí eu olho para eles com respeito. É, a gente tem isso muito claro para a gente na nossa relação, né? Com relação ao que a gente passou nos nossos relacionamentos anteriores. E, e é muito claro para nós que para a gente conviver bem
com o nosso cônjuge, a gente tem que conviver bem com a família dele. Não tem como ser diferente, sabe? É claro que a minha mulher, ela pode nunca me largar, sabe, por nada no mundo, né? Nada vai fazer com que ela me largue, mas se eu não tenho um bom relacionamento, sabe, acho que não depende da gente isso aí. São forças ocultas que elas são muito mais fortes do que a gente. Em algum momento ali vai dar um BO mesmo e não vai dar certo, sabe? Uhum. É mais ou menos por aí Uhum. que eu vejo. Uhum. E pensando nessa questão da família, né? A gente está vivendo uma mudança muito grande social, que é essa questão do patriarcado, né? Então, até 2 gerações atrás, na geração da minha mãe, da sua mãe, da minha avó, ia muito antes disso, era muito comum, né? O homem sai para trabalhar, é o provedor, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos do marido. Isso era muito claro, Uhum. né? Por mais que algumas mulheres não gostassem, era muito claro, assim, o caminho que elas iriam seguir, né? E hoje tudo está mudando. A gente conversa muito sobre isso, né? Essa questão da pandemia. Então, quantos homens estão em É. casa, né? E isso gera uma confusão muito grande nos papéis do homem e da mulher, né? E aí, o que que você tem percebido Uhum. aí, que você tem ouvido dos homens sobre isso? Nossa, tem muita reclamação, né, dos homens. O que eu vejo mesmo do homem é que o homem está muito perdido, porque a mulher está muito empoderada e a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado a chegar em casa, ter um almoço pronto, e tal, e a mulher, como ela está indo para a vida, ela está muito empoderada. Só que isso aí, né, existe os extremos, Uhum, né, que é o feminismo. Então, nesse ponto, isso aí assusta um pouco os homens. E o que eu vejo é que, assim, o homem precisa de muito pouco. O homem precisa de muito pouco para viver, sabe? O homem, como diz o meu professor, né, o Décio, a gente é um objeto de venda. Então, eu acho que a mulher, nessa busca que ela tem, que é legítima, porque a mulher tem muito para oferecer, a mulher ela tem muita coisa, e a gente não tem quase nada. Então, a gente realmente precisa de muito pouco. Como diz o meu professor, o homem, ele precisa só de um controle remoto da TV e de ser admirado. Se a nossa mulher nos admira, a gente tem tudo. Através dessa admiração, ela põe um propósito para o homem vai para a vida, ele rasga tudo e traz tudo para essa mulher. A uhum, gente faz tudo para uma mulher quando ela nos admira. E nessa mudança aí, as mulheres perderam um pouco essa percepção, sabe? O que eu percebo é que as mulheres, elas estão em busca de ser iguais aos homens. E olha, vou te falar uma coisa, é impossível as mulheres serem iguais aos homens. As mulheres são mulheres, os homens são homens, né? Então, não tem, sabe, são sexos diferentes, são coisas diferentes. É claro que ninguém é melhor do que ninguém, só que mulher é mulher e homem é homem. As mulheres têm que ter isso claro, porque a mulher quer tanto ser igual ao homem que ela vai acabar conseguindo. E homem não tem muita coisa realmente para oferecer. Então a mulher está perdendo muito querendo ser igual ao homem. E não é por aí o caminho, sabe? Eu vejo aí que é paralelo, mas não é aí o caminho. Então, a mulher, ela quer encontrar, ela quer se encontrar no mundo, ela busca muito isso, né? E como ela tem muita coisa para oferecer, é tanta coisa que ela acaba se perdendo, sabe? Ela se perde dentro de tantas coisas que ela tem. E a gente está no nosso lugar, porque a gente precisa de muito pouco, a gente realmente, sabe? É quase nada. Então, enquanto a mulher, acho que ela não entender o lugar dela, vai ficar muito difícil de, sabe, encontrar marido, que é uma reclamação muito grande das mulheres, como a reclamação dos homens de não querer as mulheres porque elas estão nesse papel, sabe? Muito difícil. Então, é difícil, por exemplo, se você abre a porta do carro para uma mulher, às vezes ela te chama de machista, sabe? Porque isso não se faz mais, ela já não precisa mais disso. Ela dá conta, sabe? E os homens vão ficando com medo.
Então, para certas mulheres, nesse ponto, o homem ou ele é tóxico ou ele é frouxo. Então, já não tem o meio termo mais, né? Então, tá muito difícil para os homens, sabe? E se a mulher observar bem, o homem precisa de muito, pô. Ele precisa mesmo realmente da admiração dela. E através da admiração dela, o homem é muito bom para tomar decisão, sabe? Então ela põe o propósito, ele vai para a vida, traz aquilo, e ali a mulher consegue organizar. Esse é o equilíbrio da relação, né? Então, o homem é bom para tomar decisão realmente. Ele vai, faz e acontece. Aí ele traz isso para casa e ali a mulher faz a parte dela e eles equilibram. Eu estou falando para casa no sentido, não que a mulher tem que ficar em casa, não, nada disso. Mas realmente entender os papéis de cada um no relacionamento, não na convivência, né? Então, cada um tem o seu papel. Então, dentro do seu papel, o que você faz melhor, vai e faça. Isso é relação de equilíbrio, porque tem muita gente confundindo hoje que a relação de casal é igual. Então, homem também tem que lavar a louça e tem que lavar a roupa, e não tem nada a ver com isso. O equilíbrio não está aí. O equilíbrio está naquilo que eu faço de melhor, que eu tenho de melhor, e naquilo que você tem de melhor. Então, daí, você pega o que você tem, coloca ali na cesta, eu coloco o que eu tenho. Aí, nessa relação de você colocar o que você tem e eu colocar o que eu tenho, aí sim vai nascer uma terceira pessoa. Aí é a construção de algo realmente bom dentro de uma relação. E a relação assim cresce. Se não for assim a relação, se for do jeito antigo, que a gente está acostumado a ver, como os nossos pais, que eles tiveram muita força para suportar isso, da convivência, para nós estarmos aqui, né? Graças a isso, nós estamos aqui. Então, se não fosse essa força dos nossos pais de conviver para nos dar essa condição de nos relacionar, sabe? Parece que a gente não quer abrir essa realidade, sabe? Essa porta. A gente quer ficar, sabe, na realidade antiga dos nossos pais. E a realidade já é outra, sabe? É muito doído olhar para isso, né? Você está aqui tranquilo na sua ilha, onde você sabe tudo onde está, né? E um mar inteiro na sua frente para você desbravar. Realmente é muito difícil. Mas se a gente ficar nessa ilha e não sair para fora, nossos filhos vão sofrer bastante, sabe? Nossos filhos vão sofrer bastante. E é interessante, assim, a questão do feminismo, você está falando do feminismo extremo, né? Porque nós mulheres somos muito gratas ao feminismo e todas as conquistas, porque senão a gente não teria, nem existiria, né? Teria voz, não teria voz. Mas o que os homens reclamam muito é esse feminismo extremo, né? Que faz as mulheres se perderem e os homens também, né? Sim. E é muito interessante, assim, tudo que você fala, porque eu fiquei pensando também na live que eu fiz com o Décio, né? Na semana passada, e aí eu perguntei para ele, né? E se o homem não for o provedor da casa, né? E se ele ficar em casa, cuidar dos filhos, da esposa, da casa, e a mulher sair para trabalhar? E aí ele falou, né, que a princípio não tem problema nenhum. A questão é que nós ainda temos uma postura, igual você falou lá, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, como que eu vou olhar para esse homem que fica em casa, cuidando dos filhos da casa, e eu vou sair para trabalhar? E como que esse homem vai olhar para essa mulher? E como que esse homem vai se olhar diante da sociedade, né? Então, quanto que nós temos uma postura arcaica, antiga, mas um discurso inovador, né? Na fala é tudo muito lindo, mas na hora da prática, a gente acaba indo para aquele lugar familiar, né? Então, a gente acaba, muitas vezes a mulher perde o respeito pelo homem quando entra nessa situação, né? Exatamente, né? Me veio aqui uma coisa que a gente falou antes, a questão da mulher, né? Querer direitos iguais, mas a gente teria que ser tudo igual, né? Por exemplo, a mulher tem 3 meses de licença maternidade. Por que o pai também não tem 3 meses de licença maternidade? Né? O homem aposenta com 65 anos, a mulher com 60.
Então, tem muitas coisas que para o homem é mais pesado do que para a mulher. Então, se a gente for colocar tudo de direitos iguais no papel, nossa, tem que mudar coisa demais no mundo, né? É. Porque são muitas as diferenças sociais empregadas ao homem e empregadas à mulher, dado a força, dado a tudo que a gente veio de uma construção patriarcal, né? Tudo que é colocado ali para os homens. Isso é uma mudança que ela tem que ser progressiva, não é de uma vez. A gente não vai mudar o mundo de uma vez. Eu entendo o extremismo, o feminismo, o machismo, sabe? Eu entendo esse extremismo. Só que o que eles têm que entender é que essa visão deles, elas estão muito adiante, sabe? Então, essas pessoas, esses extremistas, o que eu vejo deles é muito poder. Eles têm muito poder, eles têm muita força, eles têm muita percepção. Então, eles já querem uma coisa que ainda nós não estamos prontos para oferecer. Uhum. Sim, Né? porque a mudança de postura leva tempo, né? Ela leva a uma Claro. compreensão diferente, um jeito de viver diferente. E eu achei tão legal, porque o Décio trouxe muito isso, né? Porque as mulheres estão perdidas, os homens estão perdidos, já não existe mais essa questão de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, né? A coisa está assim muito mesclada. E por mais que seja libertador, quebrar paradigma deixa a gente muito perdido, né? E aí eu vejo que o que é Uhum. interessante na relação de casal é negociar. Igual você trouxe aí a divisão de tarefas. Isso foi uma das questões que, na caixa de pergunta, muitas mulheres falaram que o sofrimento delas é porque a mulher hoje está saindo para trabalhar e ela percebe que ela tem que dar conta da casa sozinha, que o homem não quer ajudar ela nessas atividades. Então, o que você trouxe também de ver o que cada um pode levar de melhor, né? E não é que essa coisa tipo, eu lavei louça hoje, amanhã você vai lavar. Hoje eu fiz almoço, amanhã você vai fazer. Porque isso eu acho que empobrece muito a relação de casal. Então, quando eu vejo que, por Sim. exemplo, você faz comida melhor que eu, mas eu arrumo a casa melhor que você, então a gente levar o melhor para nossa relação, eu vejo que é o que enriquece, né? Claro, com certeza. Mas nesse movimento aí também, amor, tem uma coisa que eu acho muito grave, sabe? Amor é uma doação, realmente. Então, na relação de casal, eu acho que a gente tem que aprender a doar e não esperar, certo? Então, a gente, o que eu percebo é que, às vezes, tanto as mulheres como os homens, a gente fica esperando que o outro faça, sabe? E isso causa uma decepção, sabe? Essa decepção, para mim, nada mais é, quando eu me decepciono com o outro, eu estou apenas abrindo a porta da realidade, que é a realidade do outro, Uhum. compreende? Então, assim, não dá para gente... Ó, quem está aqui, ó. Uhum. Participando. Não, então, essa questão de nos decepcionar, de esperar do outro, olha, não tem condição da gente esperar. Eu acho que a gente tem que fazer. É claro que se não dá certo, aí sim, aí nós temos que confrontar, nós temos que conversar, que é a questão, que isso é o relacionamento. Isso é o relacionar-se, né? Não é o conviver. Uhum. Antigamente era o conviver, então tá, eu esperei demais, me decepcionei, fiquei quieto ali, amuado. E Uhum. aí, vive assim, amuado pro resto da vida e não resolve nada, né? Então, no relacionar, não. Você se decepciona, você espera, você se decepciona. Você abre a porta para a realidade que existe, porque você está na sua realidade. Essa é a nossa realidade, de esperar que o outro faça. Uhum. Então, e ele não faz, então você abre a porta, vai lá para a realidade e vai debater com ela. Não tem outro jeito. Ou então, fica ali, caladinho, amuado, sofrendo, que é o Entende? que aconteceu com os nossos pais. Quantas vezes eu não vi o meu pai ou a minha mãe amuado nos cantos, sabe? Por questões deles lá, eu era criança, eu não entendia aquilo direito, sabe? E eu via lá meu pai, minha mãe amuado, ficava uma semana amuado, sabe? Sofrendo. E ali naquele sofrimento, naquelas dores, sabe? De toda uma vida, chega no final da vida, quando eles vão envelhecendo, aí eles aprendem.
né? Então, eles já, na velhice deles, eles deram tudo isso pra gente. Então, não precisa da gente passar de novo, sabe? A gente pode viver toda uma vida melhor, né? É claro que confronto sempre vai ter, mas, por exemplo, eu e você, nós nos relacionamos há 4 anos. A gente tem confronto, a gente tem problema, a gente tem questões, sabe? A gente se ama, a gente faz tudo, tudo, a gente se relaciona extremamente, né? De tudo a tudo. E a gente vive muito bem, né? Com todos os confrontos que a gente tem, com todas as nossas diferenças, a gente vive ultra bem. Não precisa daquele amor romântico, apesar da gente ser romântico um com o outro, mas sabe, isso não é o que segura a nossa relação. Esse amor não segura a nossa relação. O que segura a nossa relação, além do respeito, que eu acho que é, né? Sem ele não tem nada mais para trás. Além do respeito, essa condição de querer se relacionar, né? Apesar das nossas dificuldades, das minhas, que você sabe, né? O quanto eu tenho dificuldade, o sistema tão difícil que eu venho, né? Ter essa condição de confrontar, de aceitar, sabe? Isso me fez crescer muito. Me fez crescer muito. E, nossa, como não, né? Como não olhar para isso? Sabe? Sim. Mas é isso que a gente fala da relação de casal, né? Quando a gente está disposto e aberto para se relacionar verdadeiramente, então o que é se relacionar? É eu poder me mostrar como eu sou, né? E me mostrar as minhas dores, as minhas sombras, né? As minhas limitações, mas também as minhas potencialidades, aquilo que eu consigo fazer, né? Então, me mostrar como inteira. E você também. Então, eu falo que se relacionar é colocar a nossa vulnerabilidade na mesa para o outro degustar. Isso é um ato de muita coragem, né? Porque a gente precisa muito ter coragem para a gente conseguir fazer isso. E muitas pessoas não estão conseguindo por causa disso, porque eles não têm a coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. Então, aí vira aqueles relacionamentos de fachada, né? Aquelas relações superficiais, aquelas relações em que eu estou muitos anos com a pessoa, mas eu nem conheço essa pessoa, nem sei o que passa na mente dela, né? Então, é muito interessante pensar isso também. Porque enquanto você foi falando, eu fiquei pensando assim, a gente é muito a favor de conversar, né? Só que eu fiquei pensando assim, qual que é a postura também que a gente pode chegar para conversar? Porque eu vejo assim, no caso das mulheres, existe uma dificuldade muito grande em ouvir os homens. Nós temos dificuldade de ouvir os homens, né? Inclusive, uma grande conhecida minha falou assim para mim uma vez, que ela era muito brava com o marido dela, e um dia, ela estudando essas questões de constelação, ela falou, vou ouvir meu marido. Você tinha assim, tipo, uns 10 anos que eles estavam juntos. E aí ela falou assim para ele, olha, eu tô aqui disponível para você, você pode falar tudo o que você quiser, eu não vou te interromper. Você pode falar o que você pensa sobre mim, sobre a nossa relação de casal, sobre a nossa família, pode falar. Ele ficou, acho que foi umas 2, 3 horas falando sem parar. E enquanto ela ouvia ele, ela pensava, meu Deus, o que eu já fiz para esse cara, né? Eu realmente não conheço esse homem, né? E foi muito grandioso, diz ela que o momento que eles passaram juntos foi assim, ela mudou o olhar em relação ao homem por causa disso. Então vejo que as mulheres, elas muitas vezes entram numa conversa, né? Que a gente adora uma DR, então a gente quer conversar com o homem, mas a gente já chega com a mochilinha da razão, né? A gente já chega com aquela postura da exigência, de que você tem que entender, e você tem que entender que você é o culpado, que você é o errado, né? Então, essa postura interna faz com que o homem, né, endureça, se afaste, e aí a gente não consegue resolver as coisas, né? Aí o homem fica calado, aí a mulher reclama que o homem não fala. Mas é aquilo que eu falei, né, amor? Primeiro que o homem tem uma caixa do nada, né? Onde a gente fica inserido ali por muito tempo, né? E a mulher tem muita demanda. A mulher tem muita demanda. Então, se a mulher não tem um jeito... É igual uma amiga minha mandou uma pergunta,
Ela falou assim que incomoda muito ela falar com o parceiro dela e ele não prestar atenção, não dar importância. Uhum. E depois fala que você não falou, sabe? Depois fala para ela, não, você não me falou isso, nem nada. Então, isso é um problema que as mulheres vivenciam, né? De falar com o homem, ele está lá na caixa do nada dele e não responde, ou não ouve. Isso é muito natural, porque realmente o homem não tem nada. A mulher tem uma demanda muito grande. Então, se a mulher não tem o cuidado de olhar para esse homem, entender as limitações dele, sabe? E achar o jeito certo de chegar nele, que é aquilo que eu falei, né? Com admiração. Se ela chegar nele com carinho e dar um beijinho nele e falar, amor, posso te falar uma... Ou, esse homem, ele vai ser só dela, sabe? Mas não, a mulher quer estar falando aquele tanto de demanda do mundo das mulheres, né? E o homem, ele não dá conta de ouvir aquilo. O homem não tem condições para ouvir isso. O homem não tem. Então, ela tem que filtrar a demanda dela, sabe? E olhar com carinho para aquele homem, que é o homem dela, e dar aquela demanda para ele. Que aí sim ele vai corresponder. E aí sim eles vão se relacionar, sabe? Só que tem que ter esse cuidado. E a mulher tem esse potencial. A mulher tem esse potencial, a gente sabe disso pelas nossas mães. As nossas mães, para suportar os nossos pais, porque os nossos pais eram mandões, velho. Nossos pais faziam nada. A mulher trabalhava 3 períodos, o homem só trabalhava, trazia o dinheiro para casa e pronto, tá ok, não precisava fazer mais nada. A mulher limpava a casa, amamentava os filhos, sabe? Trabalhava às vezes fora, de noite fazia janta, de madrugada olhava os filhos. Então a mulher trabalhava 3 períodos. Então era muito difícil para ela. E ela sempre lidou com isso muito bem. Agora que está mais fácil, por que elas não conseguem? Uhum. É. E é muito interessante você trazer isso, né, amor? Porque o que eu vejo muito nessa questão do feminismo extremo é uma dor que as mulheres carregam da minha geração que não são delas. Eu vejo isso, sabe? Eu entendo, Ah, eu entendo mesmo, assim, a questão do feminismo, igual eu falo, eu sou muito grata, nós mulheres somos muito gratas, porque o que eles trouxeram para a gente, esse movimento, foi incrível. Mas a forma como é colocado hoje desempodera as mulheres de certa forma, né? Que faz a gente desconectar desse poder do feminino. O que é o poder do feminino? Eu aprender a conduzir, eu saber a hora certa de falar, né? Eu ter essa doçura que não precisa ser passiva, não precisa ser pacífica, né? Mas essa doçura de sentir, né? O momento certo, de como falar, de conduzir essa casa, né, esse marido e esse casamento. Então, eu vejo que as mulheres estão perdendo muito nisso, né? E aí todos sim, perdem, com né? certeza. Com certeza. Não, eu trouxe até uma lista do que a gente precisa. Olha aqui, ó. Eu trouxe uma lista de tudo que o homem precisa para as Ah, mulheres que estão aí, tudo que o homem precisa. Aqui, ó. Admiração ah, e o controle remoto da TV. A gente só precisa disso, sabe? A gente só precisa disso, a gente não precisa mais nada. Toda demanda que a mulher trouxer para o homem, ele vai dar conta. Agora, tem um jeito de falar, né? Às vezes as mulheres querem um monte de coisa que não, sabe, não faz sentido. Agora, se uhum, a mulher trata o homem com carinho e com cuidado, ele dá tudo para essa mulher. Assim eu sou com você, né? uhum. Sabe? Você me põe propósito, e todos os propósitos que você coloca para mim, sabe? Eu quero, uau! Eu fico louco, sabe? A gente fica doido para fazer as coisas. Eu fico louco para fazer as coisas para você sempre. E é sempre assim. E você sempre com o seu jeito doce, meigo, de me pedir as coisas, eu faço de uma vontade. É bom demais isso, não tem nada melhor. Então, Nem sempre, nem hã? sempre eu consigo, né? Que eu venho do sistema de mulheres bravas, né? Então eu tenho Sim, todo um trabalho com essa doçura. Mas aí é que é interessante que a gente fala, né?
eu não posso pegar essas dores. As mulheres da minha família foram muito bravas porque elas precisavam naquele momento. Mas hoje eu Exatamente. não preciso, né? Hoje eu posso amansar, hoje eu posso quebrar meu tupete, né? Eu posso Com descansar no ombro certeza. de um homem. Então a vida fica muito mais leve quando a gente consegue fazer isso. O povo tá rachando de rir da sua lista aí, amor. E Mas aí, é, mas é isso aí, amor. Eu acho que os nossos pais, eles carregaram tanto peso que por amor a eles a gente também quer carregar, né? E não é por aí o caminho. Eles carregaram justamente para a gente apreciar tudo aquilo que eles deixaram para a gente, né? Então não precisa da gente carregar. E é muito difícil para a gente entender isso. Mas a gente tem que olhar para o oceano. Enquanto a gente não sair dessa zona de conforto, sabe? Enquanto a gente não mudar o nosso olhar para o mundo, principalmente os homens, que os homens eles estão num momento de muito medo. Os homens não vão para terapia. Os homens, eles ficam ali, ó, quietinho no canto deles, porque realmente está muito difícil para nós. E, tipo assim, eu participo de grupos terapêuticos, e em cada grupo de 40 tem no máximo 4 homens. Então, ai, se os homens não se abrirem para essa realidade, para essa nova realidade também, fica muito difícil. Agora, no caso dos homens, eu vejo assim uma tranquilidade em relação a conviver sozinho, porque o homem ele não tem limite de tempo. Ele é. pode engravidar uma mulher com 60, 70 anos. A mulher não, a mulher tem o tempinho dela ali. Então a Nosso mulher tem que relógio resolver. biológico. Sim, a mulher tem que resolver a vida dela muito rápido. Então, se a mulher que precisa resolver isso muito rápido não der um jeito de olhar para esse homem de uma forma diferente, sabe? Vai ficar muito difícil para a mulher. E aí a gente não vai conseguir se relacionar, sabe? Então, a mulher precisa olhar para isso, como o homem precisa. Eu acho que só no sofrimento, quando o homem não aguenta mais de tanto sofrer, aí sim, aí ele vai para terapia, sabe? Mas para o homem é muito mais fácil do que para a mulher. Porque para o homem é fácil morar, para o homem é fácil tudo. E para a mulher é mais difícil, né? Ainda. É. E é tão Então, interessante. Hum, te então cortei. não. Então, eu acho assim que as mulheres têm que, sabe, dar uma olhadinha para isso. É simples, não é uma coisa complicada, né? Uhum. E é legal, amor, você me falar isso, porque a gente lembra do Décio, né, o nosso professor, em que ele fala assim, que, por exemplo, né, para as mulheres que às vezes não têm noção do poder que a gente tem. Se, por exemplo, a gente está numa balada, né, e você olha para mim e eu não dou abertura para você, né, eu fico de cara feia, não dou abertura de alguma forma, não acontece nada. Então, olha que Não. interessante. Na verdade, somos nós que escolhemos os homens. Os homens são escolhidos Sim, por nós, né? E que com nós certeza. é que escolhemos se vai começar alguma coisa ou não. Então, o poder da mulher está muito nisso também. Olha o tanto que a gente é forte, a gente dá conta de carregar um Com filho na certeza. barriga, o parto, né? A gente dá conta de tanta dor, né? Os homens não Com dão. certeza. Um homem, como diz o Décio, um homem, você não vê um homem andando com fé por aí, né? Não sabe nem para que mede a temperatura no supermercado, né? O homem não anda com febre. A febre deixa a gente de cama. É, Gripe, febre, dor de cabeça, a gente fica de cama, não tem como. A mulher é muito forte, a mulher é diferenciada. Eu tenho uma admiração profunda pelas mulheres, pelo mundo das mulheres. E é tão interessante isso, que quando o homem se abre para isso, igual eu tenho um amigo, que ele é tão aberto, ele se abriu tanto, por tanta admiração para as mulheres, que a gente pega aquilo, aí a gente se torna feminino. uhum, E então, eu sou um homem feminino, né? Igual você brinca comigo, né? Então, eu tenho o meu lado feminino e ele é muito exposto. Isso não significa que eu sou feminina,
sabe? Eu sou homem, eu sou hétero, não tem nada contra quem não é, mas assim, o meu lado feminino, nossa, é muito top. Então eu admiro as coisas que eu tenho do meu feminino, sabe? Admiro muito. E o homem não se abre para isso, para conhecer esse universo das mulheres, que é fantástico, é maravilhoso. Isso me trouxe tanto ganho na minha vida, como eu estava te falando desse amigo. Tem muitas pessoas que acham que ele é gay porque ele é feminino. E não é gay, é que ele tem feminino, sabe? Como eu tenho. Isso é muito legal, porque nos dá uma condição muito melhor de nos relacionar. O homem, quando ele é fechado dentro dele mesmo, só do machão, daquele, sabe? Aquele ogro, é muito difícil para ele, sabe? Eu acho que ele sofre muito mais. Não Uhum. significa que ele não dê conta, significa que é mais sofrido para ele, Uhum. E é entende? interessante, assim, o que eu fui pensando também, nessa questão de homem e mulher, e a gente falando sobre essa abertura, né, que a mulher pode dar ao homem e tudo, eu fiquei pensando o quanto a Disney, ela detona os nossos relacionamentos, né? Tanto que hoje, graças a Deus, as crianças estão vendo Moana, sabe? Assim, são desenhos animados que a menina vai para a vida, que ela coordena uma tribo, né? Então, a Disney, essa geração minha, né? Tem uma galera aí que é da minha geração, a gente foi ouvindo muitas histórias, né, de conto de fadas. E quais são as histórias de conto de fadas? Então, a princesa fica lá, linda, bela, perfeita, né, no castelinho rosa dela, toda ingênua e santinha, e espera o príncipe encantado chegar de cavalo branco. E esse príncipe encantado, perfeito, vai salvar a minha vida. Ele vai me salvar de todos os problemas que eu tenho, de todas as angústias, de todas as dores. Então, o quanto isso ainda está impregnado em nós, mulheres, que temos uma exigência gigantesca com o homem que vai entrar na minha vida. Né? Então, quando você coloca esse pergaminho de brincadeira e só tem duas coisas, que é o controle remoto e a admiração, se a gente for colocar isso para a mulher, em geral, as mulheres têm um pergaminho de verdade. Né? Então, eu nunca vi um homem falar assim, né, amor? Ah, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Eu nunca vi. Mas a mulher, qualquer mulher que você chega, a mulher estiver solteira, ela vai falar: eu quero um homem inteligente, bem resolvido, financeiramente estável, sabe? Então a gente tem uma lista. E o quanto que essa exigência, ela me impede de ver o homem como ele é, né? De entender que ele é uma não mulher, né? Que ele é um homem com as limitações de um homem, mas também com a força desse homem, com a grandeza desse homem, o quanto que esse homem pode me acrescentar dentro do que é possível para ele, porque um homem pode fazer muito pouco na vida de uma mulher, e uma mulher também pode fazer muito pouco na vida de um homem, né? No sentido de que a gente não vai dar conta das dores, das angústias, dos processos da pessoa. Se a mulher tem essa ilusão, se o homem tem essa ilusão, é fadada ao fracasso. Porque a relação de casal, né? A gente fala muito isso, né, amor? Você cuida de você, eu cuido de mim e nós dois cuidamos da relação. Eu sou Sim. responsável pelos meus processos e vice-versa. Então, quando a gente vai assim para a relação, adulto, autorresponsável, então tudo fica mais leve, que aí o homem pode ser só o meu homem e eu posso ser só a mulher dele. É isso mesmo. Olha aqui, gente, muitos comentários, pessoal falando que o esposo tem um lado feminino. Que bom, Juliana. Patrícia, eu fico muito feliz por você estar feliz na relação, viu? A Takahashi, acho que é isso, ela escreveu assim: o problema é quando a princesa escolhe o cavalo e deixa o príncipe para trás. Ai, gente. Então, assim, é a relação real, né? É, que é o que é possível de fazer. E a gente cresce junto e amadurece junto, né? E isso é o mais bonito da relação. Porque o que que acontece muitas vezes, né, amor? Que isso impacta até a sexualidade, né? Que vem uma questão de sexualidade aqui pra gente. Seria muito bom se o homem ocupasse só o lugar dele como homem e a mulher ocupasse só o lugar dela como mulher. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. Por conta de vários processos que eu não venho resolvendo da minha infância, da minha família,
Então, eu posso estar na relação com o homem como mãe dele, né? Então, eu vou sempre compreender esse homem, eu vou sempre acolher esse homem, eu vou fazer tudo para esse cara, né? Eu vou querer salvar ele de todas as dores e dificuldades, então, eu vou querer salvar a vida dele. Ou então, essa mulher pode ficar como filha desse cara, que eu quero que esse homem dê conta de tudo na minha vida. Então, esse homem tem que me servir sempre, ele tem que fazer tudo para mim, né? Eu não vou aceitar nenhuma frustração, ele tem que adivinhar o que que eu preciso, tem uma certa dependência aí em relação a esse homem. E vice-versa, né? Então, também tem Uhum. homens que às vezes se comportam como pai dessa mulher, também querendo fazer tudo para ela, ou como filho, querendo ser cuidado, querendo ser acolhido, né? Sim, E aí com a primeira certeza. coisa que detona aí na relação é a sexualidade, né? Exatamente. Exatamente. É aquilo que a gente tinha falado, né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Enquanto a gente, tanto homens quanto mulheres, não olharmos para isso, para a nossa criança, para os nossos pais, renunciar aos nossos pais, a gente não vai ter sucesso na nossa relação amorosa. E o ato sexual, como diz o Bert Hellinger, é simultaneamente o ato de muita humildade, né? De mais humildade, uma coisa assim. Então, quando a gente se relaciona sexualmente com a mulher, é um ato de humildade, simultaneamente, porque a gente nos coloca como iguais. E é onde a relação acontece, Bonito isso, né? Que lindo. né? E aí é isso mesmo, porque eu posso ter parceria, companheirismo, confidência com qualquer outra relação, mas a única relação que tem sexo é a relação de casal. Então, o que faz Exatamente. um homem ou uma mulher ser um casal é a sexualidade. Então, quando o homem e a Exatamente. mulher saem do lugar deles, é a primeira coisa que impacta. Mas se a gente observar, né, é o que o Bert Hellinger fala, né, essa questão do ato sexual ser, ao mesmo tempo, um ato de humildade, é que quando existe a relação sexual, a gente fica igual, a gente fica em equilíbrio, né? Porque a relação de casal é isso, né? É o equilíbrio constante. Então, quando desequilibra e acontece a relação, é onde dá aquela reequilibrada. E é tão interessante que minha mãe, o meu pai sempre me falou uma coisa muito interessante que me veio agora. É, o melhor momento para você resolver uma questão com a sua mulher é depois da relação sexual. Olha só que interessante, porque depois da relação sexual, as pessoas relaxam e elas se tornam realmente iguais, né? Elas estão ali numa igualdade. Então, aí pode ser o momento de ter uma conversa, sabe? E equilibrar a relação. Uhum. Muito legal isso aí. Falta 4 minutos para nossa live acabar. Eu não sei até que hora que o Instagram vai deixar a gente, mas vamos seguindo, tá? Se caso Uhum. cair, não vai dar tempo da gente despedir, mas é porque o tema é muito legal, né, amor? Eu quero A trazer. gente Hã? pode falar. Nada não, pode falar. Tá. Eu quero trazer aqui uma questão que é muito séria nas relações, que é sobre divórcio, ex-parceiros, enteados, os meus e os nossos, né? E, Uhum. assim, eu vivi um casamento, né, que eu não consegui, eu até postei isso no Instagram, deixo isso claro para quem quiser saber, eu não consegui, diante da minha imaturidade, lidar bem com o meu ex-enteado, né, no meu primeiro casamento, com a mãe desse ex-enteado, porque eu simplesmente queria ser a primeira, eu não aceitava o passado do meu ex-marido, e isso gerou muitos problemas, né? Mas a vida é tão generosa com a gente, né? Que aí me trouxe uma grande oportunidade de estar com você. Você tem 2 filhos que me receberam com muito amor. E eu pude exercer na prática o que eu aprendi, né? E o que que a gente aprende, né, amor? O que que a gente leva para a nossa vida hoje na prática, né? É a gratidão pelos nossos ex. Então, eu consigo falar com muita tranquilidade do meu ex-marido para você, e você também fala das suas ex-mulheres para mim, e isso é muito tranquilo, né?
Então, eu sei do meu lugar. Então, hoje eu sou a sua terceira esposa com muita tranquilidade, com muita gratidão pelas suas ex-mulheres e todas as mulheres que você teve, porque isso fez você um homem melhor para mim, né? Com E certeza. também elas tiveram que perder para eu ganhar. Se elas não tivessem perdido, eu não teria ganhado. E vice-versa, né? E você também tem essa clareza, né? Então, a gente Uhum. ocupar só o nosso lugar não é muita coisa, é só não querer sentar na janelinha. Isso faz com que as relações sejam muito mais harmônicas, né? E os filhos dessas relações possam ter a família unida. Porque o casamento pode ter acabado, mas a família nunca se perde. Você nunca vai deixar de ser pai da Irene e do Felipe, né? Então, o homem e a mulher pode não dar certo, mas o marido, a mãe e o pai sempre vai existir, né? Com certeza. É muito bonito isso aí, né? Quando a gente respeita quem veio primeiro, né? Quando a gente respeita a hierarquia. E nesse sentido também é uma hierarquia, né? Então, tudo que eu ganhei, às vezes as pessoas não entendem, e eu também não entendia isso, né? Para mim era vergonhoso falar que eu já fui casado, porque para mim casar uma vez é suficiente, eu tenho que dar certo ali, né? Se eu casar de novo, eu sou fraco, né? Eu tinha esse pensamento e muitos homens têm esse pensamento, que se separar é porque não deu certo, ou seja, eu sou problemático, e não é nada disso, né? Na verdade, esses relacionamentos, eles não trazem muita coisa. Então, o que eu aprendi com as minhas ex-mulheres é impagável. Uhum. Não tem como eu pagar. Livro Então, nenhum te ensina isso, né? ah, Livro nenhum te ensina não, isso. não. Nossa, eu morria de vergonha do Fábio Júnior, porque o Fábio Júnior teve acho que 8 mulheres. Eu falava, não, se eu chegar nas 8, eu tô fodido, né? É claro que eu não quero chegar na oitava, porque você, para mim, me Né? complementa maravilhosamente bem. Mas, assim, Espero. os relacionamentos anteriores que eu tive foram engrandecedores. Eu fui muito feliz nos meus relacionamentos anteriores, apesar dos problemas. E os problemas eram justamente para me ensinar, para me mostrar a realidade que eu não conseguia enxergar, né? Então, o parceiro ele traz isso, só que a gente não percebe. Então, nessas brigas, nessas questões de não aceitar, de demanda, a gente vai brigando e se separa. Mas por quê? Porque a gente não quer enxergar a realidade do outro. Então, aí a gente tem que ir se separando para vir uma outra pessoa olhar e nos mostrar. Então, depois que a gente passa a enxergar isso, tudo isso que essas mulheres fizeram, né? E elas também no processo delas, cada um no seu processo. Então, assim, quando eu passei a enxergar tudo o que a minha primeira mulher fez, tudo que a minha segunda mulher fez e tudo que eu fiz para elas, eu falo assim, nossa, sabe? Então, eu sou extremamente. É igual eu falo para você, né? Eu amo as minhas ex-mulheres e você aceita isso com muita grandeza. Mas eu amo elas não como mulher, mas por tudo que elas me deram do mundo das mulheres. Então eu amo elas com esse amor, né? Pela grandeza delas e por tudo que elas me deram do mundo das mulheres, né? Do sistema delas, do que elas me deram. Nossa, a lembrança recente da Natália, né? Com o sistema dela, um sistema muito forte do pai e da mãe dela, um sistema de muito sofrimento, de muita dor. Então, o sistema, as pessoas olham invertido, né? Como se fosse um sistema ruim. Não é um sistema de muita força para suportar tanta dor. Uhum. Né? Então, quando eu penso em tudo que eu aprendi com aquela família, só posso fazer agradecer e estar disponível para essas pessoas que me procurarem um dia, o que eu puder ser útil para essas pessoas, eu estou totalmente disponível, porque trouxeram muito para minha vida. É maravilhoso tudo isso, né? Muito Essas legal. nossas histórias de amor. É muito bom, né, amor? E assim, é a gente aprendendo também, né? Porque às vezes para os nossos pais é mais difícil olhar para isso, né? Para os nossos avós. Mas hoje a gente consegue ter um pouco mais de conhecimento,
para a gente não precisar de passar pelo sofrimento que eles passaram, não precisar de causar tanto sofrimento quanto eles causaram, né, de forma inconsciente. E isso quem ganha são os filhos, né? Então não tem preço que pague quando um filho ele tem pais separados que se dão bem. Então aí ele consegue colocar esses pais dentro do coração dele e ele fica muito mais pleno, né? Então, quando há uma separação e os filhos entram, né, e ficam tomando partido um do outro, então, naturalmente, eu excluo um dos meus pais. E aí eu perco meu pai ou eu perco a minha mãe, dependendo de quem eu excluo. E aí eu entro num lugar que não Uhum. é meu, porque eu sei lá o que aconteceu na relação de casal deles e nem quero saber, se não é o papel Com do filho, certeza. né? E aí, quando a gente ocupa só esse lugar de filho, então as coisas ficam mais leves, né? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, porque ela foi direcionada a mim. Nossa, Públio, parece modelo da Europa. Nossa, mano, bonitão, né? A questão isso é tão interessante olhar para isso, parece que não é nada, né? Mas se a gente olha, por exemplo, graças a você, Fabiana, que me traz alegria, que me traz vida, que me traz amor, que quer me ver bem, eu me arrumo melhor. Então, em casa, eu estou com o cabelo bem arrumado, né? Então, eu sempre estou bem arrumado, eu me valorizo, eu tenho autoestima, então eu me cuido melhor. Isso tudo graças a você que me dá tudo isso, você me deixa feliz. E aí a minha autoestima vai lá em cima. E aí o meu cabelo fica bonitão. Aliás, foi você que mudou, né? Esse meu corte de cabelo, né? Né, Igual Ricardo? É você, isso né? aí. Tá Conversou respondido? também. Vai É? ficar salva, É. então é isso, Aproveita, né? Ah, aproveitando esse gancho do Ricardo aí, é muito interessante, numa fala que você falou anteriormente aí do homem, a gente acho que não tem uma referência do masculino, a gente só não é mulher, né? Então, o homem, o que eu percebo é que a gente se desvaloriza muito entre nós. Então, a gente tem mania, parece que é brincadeira. Eu sempre pensei que fosse brincadeira. Da gente falar pro outro, ô, você é feio, hein? Ô, você é barrigudo, ô, fé da puta, ô, desgraçado. E o outro acolhe aquilo que fala. E o Ricardo mesmo, ele falou uma coisa muito interessante. Quanto mais confiança eu dou, mais respeito eu espero. Só que a gente não tem isso. A gente tem só essa coisa de baixar a autoestima um do outro. Então, por exemplo, na minha família, dos cedros, é muito comum a gente falar do outro, oh, mas você tá barrigudo. A gente fala isso uns para os outros com a maior é do naturalidade. mundo masculino, né? Só da sua família, não. Sim, sim. Então, o homem, ele tem esse, não sei como que eu vou dizer, acho que essa falha mesmo, de não olhar para as coisas boas que o outro tem. Uhum. Então, é muito ruim, hoje eu vejo isso, que é muito ruim por a gente não criar uma identidade de homem, de masculino, sabe? A gente fica no vazio do nada e da baixa estima, não da autoestima, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa mudar isso. Então, eu estou me trabalhando muito a não virar para as pessoas e falar, oh, você está barrigudo. Em vez de falar isso, eu procuro aquilo que está bonito, porque se a gente procurar, a gente vai achar alguma coisa, igual o Ricardo falou do meu cabelo, né? Então, a gente vai achar alguma coisa bonito para levantar a autoestima daquele homem. Porque falar que o homem está barrigudo ou está feio, isso não vai adiantar em nada, isso não traz nenhum crescimento. Parece que é uma brincadeira, mas isso é muito sério para o masculino, sabe? Hoje eu enxergo isso de uma forma muito diferente. É muito complexo, eu acho que a pessoa, quem quiser, a gente pode até estender esse assunto, mas é uma coisa que não dá para falar aqui, né? Você vê que as mulheres não aceitam isso, né? Se uma mulher falar, ô, feia, não sei o quê, nossa, acabou a amizade ali, né? A gente... Claro, claro, e faz todo sentido. Antes não fazia, antes a gente achava que vocês eram muito briguentas uma com as outras, eu, né? Então hoje não, hoje eu entendo que é uma exigência de respeito. Aham. É uma exigência de respeito, quando você exige da outra que te trate com respeito. Aham. Qualquer pessoa com bom senso, ela não faz esse tipo de brincadeira.
Pessoas que têm bom senso, eles não fazem esse tipo de brincadeira. Mas eu acho que a grande massa, ainda estamos nessa aí, sabe? De não olhar para as questões, principalmente o masculino, olhar para as questões que a gente precisa olhar. A gente precisa muito disso, né? O Cláudio falou assim, para quem conhece esse público de hoje ou de antes, vê grande diferença. Claudão, meu amigão, meu irmão. Ó, o Jadson, meu cunhado, melhor que a beleza física é a beleza da alma, que com a vivência adquire conhecimento, ganha em sabedoria e faz com que nos tornemos plenos em todos os nossos relacionamentos. Isso com amor verdadeiro. É isso aí, cunhado. É conectar com a alma, né? Com aquilo que faz sentido. Isso Ricardo aí. falou. Eu cortei Mandioca é o meu. cara. É. O Ricardo, eu cortei meu cabelo bonitão ontem, a esposa estava até querendo me dar mais um filho. Trem foi bom aí, hein, Ricardo? O machismo não permite o elogio de um homem para outro homem. É isso mesmo, que é o que você está falando, né? Então, o machismo, ele judia tanto da mulher quanto do homem, né? Porque aí o homem não Exatamente. pode ser sensível, o homem não pode falar coisa bonita para o outro cara, né? O homem não pode demonstrar suas emoções, demonstrar sua fragilidade. Então, todos nós perdemos, né, com esse extremismo aí. Com certeza. Marzinho, eu tô querendo encerrar, que eu tô com medo do Instagram cair e eu não consegui salvar a live. Tem mais alguma Uhum. coisa que você queira falar que a gente pode ter esquecido? Não, tem muita coisa para falar, né? Eu só não lembro. Se você não colocar dentro da minha caixinha do nada aqui, não sai muita coisa, não. Mas, assim, eu acho que é interessante. Eu acho que eu gostaria de deixar uma mensagem para os homens, tá? Que vem do meu coração assim mesmo, é o que eu falei no começo, sabe? É, há mais de 2000 anos, nós estamos nessa ilha, a gente já tem todo esse conhecimento, a gente já sabe o que é tudo isso. E a gente agora tem que entrar no oceano e entender que o mundo exige uma nova realidade, uma nova postura de nós homens. Nós somos homens quando nós estamos na postura correta e abrimos mão da zona de conforto e vamos para a nossa realidade, nós temos uma potência, nós temos um potencial muito grande. Mas nós não queremos sair da ilha, nós queremos ficar preso ali, sabe? Então, tem que ter a dor, tem que ter a busca, sabe? A gente tem que olhar para esse mundo novo que está acontecendo, porque os nossos filhos estão aí. E da mesma forma que às vezes algum de nós segue, repete os movimentos dos nossos pais, isso também pode passar para os nossos filhos. Então, a importância que eu vejo da gente mudar a nossa postura, os homens, mudar a nossa postura diante da vida, sabe? Mudar realmente. A gente já deu todo esse conhecimento que a gente aprendeu, ele já deu. Tem muita coisa nova, a gente realmente está, muita gente já fala disso, de uma nova era, eu falo isso com muita tranquilidade, que essa nova era já começou, que esse novo mundo já começou. E os homens não estão buscando, eles estão fechados dentro da caixa deles do nada e não vão para a vida. Eles ficam na comodidade, sabe, na tranquilidade de que parece que está numa vida plena, alguns deles, outros no sofrimento, mas tem muito mais coisas para ver. Então, a oportunidade está aí, os conhecimentos estão aí, as mulheres estão buscando muito, a gente só vê mulher, igual a gente falou, né? Só vê mulher em terapia, homem não vai em terapia, homem não busca. Homem é igual, né? Eu, quando você me conheceu, eu ainda vivia muito na questão do sofrimento. Então, a gente precisa olhar para isso. Porque senão, talvez, se a gente não sofrer, os nossos filhos vão sofrer muito. Né? É igual tem aquela fala
No caso, se a gente não se cuidar, que você está falando, né? Que os filhos vão. Sim, é igual o Sheik, esqueci o nome dele, lá de Dubai, ele falou o seguinte, o meu pai andou de Mercedes, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto, aliás, meu avô andava de camelo, meu pai andou de Mercedes, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de camelo. Então, se a gente não olhar para a nossa real situação, talvez os nossos filhos vão ter que andar de camelo, sabe? Para que os filhos dele possam ter uma vida melhor. Uhum. É isso. Muito bom, gato. Obrigada pela sua fala, obrigada por tudo que você trouxe. Obrigada a todos que estiveram conosco aí, né? 1 hora e 13 minutos, eles estão aqui firmes, 23 pessoas. E para mim foi uma honra fechar com você essa série de lives. O nome é Homens Inspiradores, né? E você é um grande homem para mim, você é um homem muito inspirador, meu parceiro de vida, de trabalho, de estudo, de processo, né? Então, é muito lindo dividir a vida com você e a gente ter a oportunidade de poder falar tudo que a gente aprende, né? Esquentando a barriga no fogão, esfriando o tanque. Então, tudo que a gente aprende na realidade, no cotidiano, que a gente possa levar para as pessoas, em prol de relacionamentos mais saudáveis, de famílias mais felizes, né? E de uma sociedade mais em paz. Então, muito obrigada, né, por tudo que você trouxe para a gente e obrigada pela oportunidade de estar nessa vida e de você existir na minha vida, de eu poder compartilhar isso Eu com que você. agradeço por tudo isso. Um Agradeço beijo, muito. gente. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, gente. A live vai ficar salva, tá? Muito obrigada pela participação de todos aí nessa série. Quem não conseguiu assistir, todas as lives da série estão todas no IGTV. E vamos caminhando aí para novas séries em janeiro, tá? Um beijo, tudo de bom. Um beijo, amor. Até agora, né? Que eu vou te ver. Tchau, gente. Beijo. Tchau.